99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. News Truck CBN Campinas. 10h13, de volta com o CBN Campinas, eu falando direto da Praça da Concórdia, aqui no Campo Grande. Felipe, nas pesquisas que a gente vem fazendo, né, sobre o distrito, e aí eu fui pesquisar sobre a questão da concórdia, né? E, segundo o historiador, faz referência, a palavra concórdia, né, a imigrantes alemães. Porque na história de Campinas, esse nome está associado à Sociedade Alemã de Canto Concórdia, que foi criada em 1870. E aí tinham imigrantes alemães e que resultou também na criação do Clube Concórdia. Só que também não tem aí uma afirmação de que essa seja a origem, que tenha ligação com essa famosa praça, nesse centro aqui do Campo Grande. Tanto é que quem está aqui comigo no estúdio, o Arnaldo Silva, que é educador, filósofo, diretor da Escola Estadual Tenista Maria Esther Bueno, no Jardim Rossim, já dei uma sondada aqui com ele, ele tem uma outra explicação para esse nome da Praça da Concórdia, não é, Arnaldo? Bom dia, obrigado por estar hoje com a gente. Bom dia a você, a todos os ouvintes da Rádio CBN. Pois é, nós estamos aqui na Praça da Concórdia, que é o coração do Campo Grande. Sim. Então, essa praça foi feita mais ou menos 2007, 2009, e a ideia da praça é a ideia da concórdia, de aglutinar pessoas, de ser um espaço de cultura, de lazer, e Campo Grande não tinha esse espaço, né? Então, talvez seja o único espaço na região do Campo Grande, com mais de 100 mil habitantes, em que as pessoas se encontram. Nós temos feiras aqui às terças-feiras, tem o comércio aqui no entorno. Então, para nós aqui, moradores do Campo Grande, quando foi criada a Praça da Concórdia, o nome Concórdia significa exatamente isso, um espaço de confraternização, de aliança, de solidariedade, de festa, de cultura. E você, Arnaldo, é mineiro, assim como eu, né? Mas morou muito tempo na capital paulista, veio para cá escolhendo viver nessa região, já tem 27 anos, é isso, né? Isso, exatamente. Eu sou mineiro do sul de Minas, cidade de Eloy Mendes, mas eu estudei, como adolescente, fui estudar fora da cidade de Eloy Mendes, morei em São Paulo muito tempo, e meu sonho como educador era morar na periferia. Eu fazia trabalhos sociais no Heliópolis, morava ali no Ipiranga. Meu projeto de vida era um dia morar na periferia. Eu adoro, quando conheci a periferia em São Paulo, eu fiquei encantado pela periferia, pela cultura popular. E eu fazia trabalhos sociais lá. E aí em São Paulo conheci a minha esposa, que é aqui da região do Campo Grande, e nós decidimos morar aqui e criar os nossos filhos. Então eu sou diretor de escola pública, eu moro aqui há 27 anos, criei os meus filhos aqui, vi essa região crescer, não é? E adoro esse espaço, eu sou uma pessoa periférica, existencialmente, filosoficamente falando, entendeu? Então eu adoro o Campo Grande e a gente procura conhecer a história e divulgar a história cultural, econômica, política da região. E como você, pessoas de várias regiões do país, inclusive, tiveram essa opção também de vir para cá. Então, é uma mistura realmente de cultura que a gente encontra aqui, né? Sim, o Campo Grande é um caldeirão cultural. É um milagre que existe a região do Campo Grande, porque foi uma região feita sem nenhum planejamento. O primeiro loteamento do Campo Grande é da década de 50, é o bairro Campina Grande. Então, o Campo Grande reflete um pouco a história das periferias brasileiras, que foram construídas sem planejamento urbano. Aqui, os sitiantes, os fazendeiros, na década de 70, foram loteando, porque as terras não são terras cultiváveis, tá certo? Como de Indaiatuba, de Louveira, para cultivar uva. Então, tem um problema da terra mesmo. Então, os sitiantes foram loteando. E aí, sem nenhum planejamento, o pessoal foi chegando. E na década de 70, muitos paranaenses vieram para cá, por conta da geada em 75 no Paraná. Então, aqui no Campo Grande tem muitos paranaenses, muitos mineiros e muitos nordestinos que vieram aqui construir a sua vida. E sem contar que aqui, como tem a unidade da PUC também, estudantes, né, de várias regiões acabam vivenciando um pouco dessa mistura também de culturas que é importante para a diversidade também, da cidade, inclusive, né? Sim, aí depois, com o tempo, a PUC, o campus da PUC, o hospital da PUC, nós temos muitos estudantes ali perto da PUC, que é a John Boy, que é a região do Campo Grande, e que vêm para cá, acabam também morando aqui, também interagindo com a cidade. Então, Campo Grande é uma cidade hoje
quem vê o Campo Grande hoje não imagina o que era isso há 20, 30 anos atrás. Eu que conheci a região há cerca de 20 anos atrás, realmente, vinha muito para cá, porque tinha uma sobrinha que morava aqui nessa região e fiquei impressionada, porque passei a vir menos depois que ela se mudou, agora está retornando, inclusive, para cá de novo, como mudou toda a estrutura, né? E aqui sofreu também muito com a questão da especulação imobiliária, né? Ainda hoje você vê, né, novos empreendimentos chegando e a necessidade de uma estruturação para receber também essa demanda, né, de moradores. Sim, exatamente isso. Lá atrás, quando começaram a vir os primeiros moradores para cá, eles enfrentaram esse problema da falta de planejamento. Não tinha ruas asfaltadas, não tinha equipamentos públicos, não tinha transporte adequado, e a região foi crescendo. Só que o poder público hoje comete o mesmo erro estrutural do passado, sem planejamento. Nós temos hoje, talvez uma marca do Campo Grande é a especulação imobiliária. Tá certo? A expansão sem planejamento. O poder municipal não consegue fazer uma ação planejada, como acontece em todo o Brasil. Então, nós estamos vivendo hoje esse boom populacional, que daqui a um tempo, não sei como a gente vai ficar na John Boy, porque a John Boy é o único acesso ao Campo Grande. Então, existem ideias, projetos de outros acessos, mas eles não foram desenvolvidos. Então, nós temos um crescimento hoje grande, porque o Campo Grande é uma região que mais cresce em Campinas, né? Nós temos prédios, apartamentos, casas, uma expansão enorme, com os problemas que isso impacta na área da saúde, né, na área habitacional, na área do transporte. Nós temos aí um transporte muito deficitário ainda hoje. Mesmo com o BRT, né, e mesmo com o alargamento das vias, ou a duplicação mesmo da John Boy. Hoje é evidente que a John Boy é muito melhor do que era há 20, 30, 40 anos atrás. A John Boy era conhecida como a Avenida da Morte. Muitas pessoas morriam porque a John Boy não era duplicada. Tinha trecho da John Boy que, de repente, você estava na John Boy, era duplicada, virava pista única. O processo de duplicação da John Boy demorou mais de 10, 15 anos. Mas mesmo com o BRT, nós enfrentamos hoje um problema do transporte. Os ônibus são todos velhos, sucateados, muitas estações da BRT não funcionam, não foi feita a licitação do transporte coletivo. Então nós temos hoje em Campinas, esse problema da mobilidade urbana é um problema que estava lá atrás no começo e que hoje continua, por problema mesmo da gestão pública, de planejamento. Inclusive esse processo, né, da licitação está encaminhando, né, mas se todo o processo ainda correr dentro do planejado, seria a partir do ano de 2026, né? A gente tem cobrado, inclusive, a INDEC em relação a alguns posicionamentos, até em relação às empresas. Eles divulgaram ontem um relatório, né, para mostrar que existe, sim, essa fiscalização, essa cobrança, né? Mas você falou um pouco da questão das necessidades, né, e da saúde, né? Mas tem também uma mobilização dos próprios moradores, porque aqui, até pela reportagem que a gente ouviu no início, né, do nosso programa, né, os depoimentos do passado, o quanto as associações de bairro, associada também às igrejas, né, foi muito importante para realmente mobilizar a região e as autoridades para esse olhar, né, importante para garantir a infraestrutura aqui na região. Isso, lá atrás, no começo, houve muitas associações de moradores, as comunidades religiosas, principalmente a Igreja Católica. Na década de 70, todos eram católicos, as comunidades eram muitas comunidades católicas, né? Então houve uma mobilização muito grande. Então o povo do Campo Grande é um povo mineiro, paranaense, nordestino, guerreiro, que batalhou muito para ter o transporte coletivo, para ter escola, trazer escolas para cá. Então o que existe hoje também é fruto dessa pressão popular, não é? Então, por exemplo, a John Boy demorou anos para ser duplicada. Foi governo do Chico Amaral, governo Magalhães, governo Toninho Isalene, governo... Quer dizer, foi anos de luta, de mobilização. E ainda hoje é uma comunidade guerreira. Evidentemente, hoje é plural, hoje tem o papel das igrejas evangélicas hoje aqui na região do Campo Grande, com trabalhos de solidariedade, associativos, né, enfim. Então, é uma região de muita fé, digamos assim, e de muita mobilização, de muita luta, né, para ter o que hoje, minimamente, o que se tem hoje na região do Campo Grande. Uhum. Então, hoje é uma região linda, uma região
afetiva, né, que traz essas pessoas, trouxeram essa cultura do afeto, da luta, né, e da solidariedade. Mas ainda tem alguma característica de vulnerabilidade e até do posicionamento do apoio além do poder público, de ONGs, para dar essa assistência? Nós temos um trabalho muito grande hoje, por exemplo, nós temos o Instituto Anelo, que é aqui do Campo Grande, que nasceu aqui no Campo Grande, né, que teve também muito apoio da FEAC também no começo, né? Então nós temos obras sociais importantes aqui, com participação de empresas que fazem trabalho social aqui na região do Campo Grande. E temos ainda áreas de vulnerabilidade social, o São Luís, o Campina Grande, mesmo no satélite, próximo ao Lixão, áreas de muita vulnerabilidade social. Mas o Campo Grande, em relação ao que era no passado, hoje, é uma região, é uma cidade, é uma região que tem os comércios, tem uma vida cultural ativa aqui na região, né? Tô aqui empolgada, viu, Felipe Pereira, na conversa com o Arnaldo, mas você também, que é um conhecedor, inclusive a Roseli, né, que é a ouvinte nossa, que é aqui da região, esteve aqui falando, o Felipe conhece tudo, né? Conhece tudo aqui do Campo Grande também, Felipe? Conheço, pior que eu conheço, viu? Eu tava ouvindo o Arnaldo comentando aí sobre a questão da cidade, a questão do transporte coletivo e a questão do fato da John Boy ser o único caminho, né, de saída da região aí do Campo Grande pro centro. Eu lembro que eu questionei a prefeitura um tempo atrás sobre uma possibilidade de abrir um caminho alternativo ali na saída do Bassoli para a região do Vida Nova, né? Chegou-se a cogitar essa possibilidade, a prefeitura diz que está em estudo. E agora, com a criação de um novo residencial ali na região do Florence, né, atrás do residencial Sirius, aonde hoje tem aquela ligação ali por terra entre o Vida Nova e o Florence, supostamente deve-se criar uma nova alternativa, mas ainda assim é pouco. Ainda assim é pouco pela quantidade de pessoas e pela quantidade de pessoas que vai ter a partir do surgimento desses novos condomínios, desses novos loteamentos. Tem um novo loteamento atrás do Jardim Novo Mundo, que a prefeitura já anunciou que vai reformar, a construtora, né, vai reformar o terminal Itajaí, vai construir um novo centro de saúde para poder atender aquela região, mas ainda assim, Arnaldo, gargalos de trânsito muito importantes que provavelmente ainda vão continuar acontecendo, ainda mais com a chegada de nova população aí, né? Sim, exatamente, Felipe. Aí nós estamos falando do plano de planejamento urbano, né? No passado, o Campo Grande foi construído, as pessoas vieram para cá sem nenhum planejamento urbano. E depois o poder público teve que se ver com isso. E nós continuamos hoje com o mesmo problema. Então, a mobilidade urbana é um problema sério, grave no Campo Grande. Nós temos muitos empreendimentos saindo, novos, que é importante, mas que não tem a contrapartida, o planejamento da prefeitura, entendeu? Então, por exemplo, nós temos a APA do Campo Grande aqui, que foi praticamente quase destruída nesse processo de expansão imobiliária, entendeu? Então, a questão ambiental, a questão da mobilidade, são questões que o desenvolvimento, o progresso, coloca para o Campo Grande e para os poderes públicos municipais, entendeu? E outra questão também, ouvindo os moradores, é a questão de geração de renda local também, porque muitas pessoas acabam tendo que ir para outras regiões, até para outros distritos muito distantes, ficando muito, inclusive no próprio trânsito, porque tem a questão imobiliária, né, de moradias, mas não no mesmo ritmo também de geração de mão de obra local. Exatamente. Boa parte dos trabalhadores aqui do Campo Grande, eles saem fora do Campo Grande para trabalhar no centro da cidade, em outras regiões, no aeroporto. Então, você imagina o quanto que é importante um transporte de qualidade para essas pessoas chegarem em tempo no seu trabalho e também de volta para casa, entendeu? Então aumentou muito os carros na John Boy, também em virtude que o transporte, ele ainda não é um transporte que atenda a essas necessidades. Poderá ser? Estamos torcendo para que seja, com essa licitação nova dos transportes, mas assim, é um problema que permanece, que estava lá no começo e que permanece. Eu estava me lembrando, por exemplo, na década de 70 tinha as empresas Tugran, as empresas Campos Elíseos, que quebravam frequentemente na John Boy. Hoje, o que nós vemos hoje? Ônibus quebrando na John Boy, incendiando, ônibus velhos. Percebe que nós estamos repetindo uma história que é a história do Brasil, que é a história das grandes cidades,
que é a história da falta de planejamento, especulação imobiliária e planejamento urbano, entendeu? E no começo aqui, eu tinha um dado de 105 mil habitantes aqui na região. É um pouco mais que isso, né, Arnaldo? Você estava me falando que chega a quase 200 mil. Nós, no livro que nós escrevemos sobre o Campo Grande, em 2011, nós mapeamos 74 bairros, entre bairros e núcleos habitacionais. Já era 160, 170 mil habitantes, entendeu? Então, eu imagino que está entre 180 mil habitantes na região do Campo Grande, porque o crescimento é vertiginoso, é muito grande. Você vê áreas hoje do Campo Grande que eram inabitadas, que hoje têm empreendimentos habitacionais, entendeu? E novos moradores chegando. Arnaldo, muito obrigada, viu, por estar hoje aqui com a gente, contar um pouco da história, né, da necessidade, inclusive, né, dos desejos como morador aqui do distrito do Campo Grande. Acho que isso é fundamental para que as pessoas de outras partes de Campinas entendam, né, compreendam a importância, a relevância desse distrito para toda Campinas. Eu que agradeço. O Campo Grande é uma região gostosa de morar, é um povo guerreiro, um povo batalhador, de muita fé. E esperamos que a gente tenha, nos próximos anos, essa licitação concluída, né? E que o Campo Grande tenha boas notícias, mobilidade urbana, de saúde, educação, que é o que todos nós queremos. Obrigada e sucesso aí também nos seus projetos, no seu trabalho junto com a comunidade. Eu que agradeço. 10h29. CBN Campinas. Oferecimento